Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E hoje, domingo, dia de reflexão livre, eu vou fazer aqui uma reflexão super curtinha, viu, gente? Aliás, conheça meu novo canal aqui no YouTube, o Café de Esperança, que são vídeos super curtos, que vão ao ar às segundas, quartas e sextas, às 6 horas da manhã, justamente refletindo sobre alguma coisa para você já começar o dia já pensando coisas boas, pensando coisas bacanas. Conheça meu novo canal aqui no YouTube. E conheça também minhas redes sociais, principalmente o Instagram, onde eu coloco muitas mensagens, reflexões, a partir de situações corriqueiras do dia a dia, tá? Lá no meu Instagram. A reflexão que eu quero fazer hoje é em cima de uma frase do Gabriel Garcia Marques, que ele diz o seguinte: dou valor às coisas não por aquilo que valem, mas sim por aquilo que significam. Dou valor às coisas não por aquilo que valem, mas sim por aquilo que significam. Afinal de contas, gente, para pensar. Se você parar para pensar, tem coisas que em termos monetários, ela não tem valor nenhum em termos monetários. Qual o valor de um abraço? Em termos monetários, em termos financeiros. Já pensou você chegar lá para o gerente do banco e falar: olha, senhor gerente, eu gostaria de fazer uma aplicação aqui, eu gostaria de fazer um investimento altíssimo. E o gerente: nossa, pois não? Quantos R$1.000 ou quantos milhões de reais você quer investir aqui no nosso banco? Eu gostaria de investir um abraço. Um abraço? Então, em termos monetários, em termos financeiros, quanto vale um abraço? Um abraço não vale nada. Em termos monetários, em termos financeiros, quanto está valendo a ação do abraço hoje na Bolsa de Valores? Quem comprou as ações do abraço no dia de hoje? Em termos monetários, ele pode não valer nada. Mas em termos de significado, o que ele representa, o que ele significa, o que ele transmite. Então, dou valor não por aquilo que a coisa vale, mas sim por aquilo que ela significa. Gabriel Garcia Marques falando sobre isso. Qual o significado de um abraço na sua vida? Qual o significado daquela ação, aquele simples olhar, não é? Quando a mãe, por exemplo, olha para um filho, aquele olhar que fala mais que 1000 palavras. Em termos monetários e financeiros, quanto vale um olhar? Mas qual o significado daquele olhar? Aquele olhar que a mãe olha e o filho já entende. O filho entende que a mãe está dizendo naquele olhar: eu estou com você, eu estou do seu lado. Fica tranquilo, a mamãe está contigo. Não é assim? Quando a gente também está numa relação amorosa, quantas vezes um olhar vale mais que milhões de palavras? Porque a gente sabe o significado daquele olhar. A gente capta o que aquele olhar na verdade transmite, o que ele representa e o que ele significa para nós. O valor de a pessoa pegou na nossa mão, quando a pessoa passou a mão no nosso rosto e fez assim: você sabe que pode contar comigo. Quando a pessoa simplesmente pôs a mão no seu ombro, te afastou, olhou para você e disse: eu te amo por aquilo que você é. Você não tem que mudar nada. Eu te amo por quem você é. Quanto vale esse gesto? Talvez o gesto em si não tenha valor nenhum, mas o que esse gesto significa, o que esse gesto transmite, tudo o que esse gesto fala ao nosso coração,
Quantos são os gestos e quantas são as ações e as atitudes que amigos, por exemplo, tiveram para conosco, que na verdade encheram o nosso coração e carregaram a nossa memória afetiva de boas coisas, ainda que tenha sido num momento de extrema tristeza. André, tristeza, você está falando de coisa boa? Sim. Às vezes, não é só nos momentos em que a gente está rindo até a barriga doer. São momentos gostosos que a gente passa e que tem todo um significado também, claro. Mas por vezes, nos grandes momentos de tristeza e de extrema tristeza pelos quais passamos, e que a gente recebeu de fato aquele gesto e aquela atitude daquela pessoa, daquele amigo verdadeiro que se mostrou amigo justamente nos momentos em que mais precisávamos. E que teve aquele gesto de carinho, aquela atitude de acolhida, aquela atitude de apoio, aquela atitude de incentivo, quando ninguém mais nos apoiava, quando ninguém mais nos incentivava, quando ninguém mais acreditava. Às vezes, vou te dizer, até mesmo nós mesmos não acreditávamos mais, mas aquela pessoa acreditou. Ela teve um gesto, uma atitude que fez com que nós nos resgatássemos, mas porque ela acreditou, porque nem nós acreditávamos mais em nós. Até nós duvidávamos de nós mesmos. Porque quantas vezes eu falo aqui, não é? Se nós não nos amarmos, quem nos amará? Se nós não nos valorizarmos, quem nos valorizará? Se nós não apostarmos em nós, quem apostará? Mas às vezes acontecem essas coisas, não é, gente? É claro que a gente sabe que a gente tem que apostar em primeiro lugar em nós e não querer que os outros apostem. Em primeiro lugar, a gente tem que se amar e não querer que os outros nos amem. Em primeiro lugar, a gente tem que acreditar na gente e não querer que os outros acreditem. Mas quantas são as situações em que a gente deixou de acreditar na gente mesmo? Só que aquela pessoa não deixou. E ela teve gesto e atitude. E esse gesto e essa atitude, o que esse gesto e essa atitude significou, não tem valor, cara. Significou a nossa reconstrução, significou a reconstrução do nosso eu. Olha, eu às vezes encontro ex-alunos, sabe, na rua, ou às vezes deixam até recadinho para mim no próprio Facebook. Ex-alunos que já, né, de anos atrás. E às vezes eles falando, por exemplo, de um momento, de uma frase da aula, por exemplo, que fez com que eles acreditassem que eles podiam. Aquilo me deixa extremamente grato. E aquilo ali fala, olha, por vezes, olha lá, em termos financeiros, o trabalho do professor tão desvalorizado, né? E aqui não estou falando de mim, mas de todos os meus colegas, professores e mestres que acreditam, que apoiam, que incentivam e que querem edificar os jovens, as crianças. Então, quer dizer, em termos financeiros, o governo não nos valoriza, não nos dá estrutura, o sistema nos enfraquece, mas o quanto aquilo significa, o quanto significa um professor que de fato acredita nos seus alunos, o professor que de fato prepara a sua aula, o professor que vai lá, né, e dá uma boa aula, porque na verdade está preocupado com o amanhã dessas crianças. Por mais que essas crianças e esses jovens não estejam percebendo, por exemplo, agora a importância. Mas é a sementinha que é plantada. Então a gente tem que dar muito mais valor, não pelo quanto a coisa vale, mas o que a coisa significa.
o que aquilo significa, o que significa um abraço, o que significa um gesto, o que significa aquele cafezinho que a minha mãe fez de manhã para mim. Talvez, em termos monetários, quanto que custa uma xícara de café? R$1? 50 centavos? Não é? Em termos monetários, talvez não tenha valor nenhum. Eu vou na padaria, eu pego um copo de café, pago o quê? R$1? Mas o que significa aquele cafezinho que a minha mãe deixou feito para mim? O significado do que se esconde por detrás de coisas e gestos tão simples, gente. Quando a gente descobre isso, aí a gente começa a descobrir um tesouro que está ao nosso redor. É aí que a gente descobre o que verdadeiramente vale. E o que verdadeiramente tem que ser descoberto e valorizado. E aí a gente vai perceber que a gente tem muito mais carinho, amor e atenção do que a gente possa imaginar. Porque às vezes a gente fica sempre se jogando e se deixando lá embaixo como se a nossa vida não valesse nada. E a gente não percebe tesouros que estão ao nosso lado, mas que estão escondidos sob o rótulo do rotineiro, do comum, do dia a dia, do enfadonho. Tenhamos cuidado. Vamos descobrir os tesouros que estão ao nosso lado. Às vezes a gente fica correndo atrás de coisas fantasiosas, querendo descobrir o pote de ouro atrás do arco-íris. E a gente não percebe que, na verdade, o pote de ouro atrás do arco-íris é fantasioso. Mas os verdadeiros tesouros, eles estão aqui, ao nosso lado, ao nosso redor, nas atitudes reais, concretas e pequeninas que acontecem no nosso dia a dia. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Um beijo no seu coração, muito obrigado e, é claro, um forte abraço.